Senhoras e senhores, precisamos despertar. Estamos em guerra. Não uma guerra ideológica, militar, acadêmica, religiosa, filosófica. Não. É uma disputa além do físico tangível, uma altercação espiritual, invisível, mas de desdobramentos palpáveis a nossos corpos físicos. Em uma guerra, o primeiro ponto importante é reconhecer estar em terreno de disputa. Aqueles cuja consciência ignora este ponto, certamente serão os primeiros a tombar. O segundo tópico a se reconhecer é o objeto de disputa: nossas almas. Deus busca suas ovelhas perdidas à medida que Satã, o invejoso morde Deus, anseia por frustrar tudo o que o Criador deseja fazer. O diabo odeia Deus, porque deseja lhe tomar o lugar. Um invejoso rebelde motivado por sua ambição de tomar o lugar de Deus. Portanto, não pensem que Satanás quer os seus bens ou a sua posição. Não, ele deseja você. Não por amá-lo, mas por querer arrastá-lo para o mesmo inferno de condenação ao qual ele já está destinado. E por um único motivo: porque Deus quer salvá-lo, o diabo quer condená-lo. O inimigo de Deus quer apenas opor-se a Deus. Não importa como, onde e nem o que tenha de fazer para isso. Neste caso, é simplesmente impedi-lo de obter a salvação que Deus proporcionou a todos nós através de Cristo na cruz. E mais, se Deus quer trazer o homem para si, o diabo simplesmente quer afastá-lo dele. Assim, desfigurar a criação de Deus é a obra do mal. Homossexualismo, aborto, feminismo, secularismo, direita e esquerda, falsa religião, culto aos homens, humanismo e toda forma de iniquidade são produto da mente malévola de Satanás. Um produto fartamente consumido pela humanidade caída. Quanto mais longe você estiver de Deus, e quanto mais distante estiver de ouvir e viver a salvação anunciada pela palavra de Deus, mais o diabo se deleita. Pois seu desejo é destruir tudo o que Deus faz. E ele sabe que não tem muito tempo, pois sua derrota é iminente. Ao cabo, perderá tudo. Seu reino de trevas será derribado pela luz de Cristo. O milênio substituirá o reino do príncipe das potestades do ar. E qual método o inimigo aplica a fim de lograr êxito na aniquilação da humanidade? Impedir-nos de ouvir a voz de Deus, pois um homem que não é capaz de ouvir a voz de Deus em sua palavra, a Bíblia Sagrada, é incapaz de ouvir Deus onde quer que ele fale. E em nenhum outro lugar Deus fala, como na sua palavra escrita. Ela é a carta de Deus à humanidade. Sua vontade revelada aos homens. Assim como Cristo, o Verbo de Deus, manifestou-se aos homens, a palavra é a expressão da vontade de Deus. Da mesma forma que alguns recusaram a verdade dos lábios do próprio Filho de Deus, há os que recusam a verdade das páginas do livro de Deus. Aqueles que o fazem, seja a audiência de Cristo ou o ouvinte da Bíblia Sagrada, não podem ouvir Deus em nenhum outro lugar, pois em nenhum outro lugar Deus fala como na Bíblia Sagrada. Veja Eva no Éden. O que Satanás, sob a forma de uma serpente, disse-lhe? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 1, 4 e 5. O que o diabo orientou a Eva? Não dê ouvidos à palavra de Deus. E o que Cristo ensinou-nos? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, versos 14 e 15. Conforme Jesus, ser amigo de Deus consiste em obedecê-lo. Ele chama-nos de amigos, porque nos revelou a palavra de Deus. Em ouvir e seguir esta palavra consiste a amizade com Deus. Veja como o próprio Deus dá testemunho de Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5 e verso 24. Enoque vem do hebraico enor e significa receber pelo ouvido, dar ouvidos a, ouvir, prestar atenção. Pelo que esse nome também pode ser traduzido como dedicado.
conforme o Dicionário Bíblico de Strong, versão de 2002 da Sociedade Bíblica do Brasil, página 1341. O que fez de Enoque um amigo tão próximo a Deus? Tê-lo ouvido, como o seu próprio nome indica. E desejava tanto ouvir e seguir a palavra de Deus que o próprio Senhor o tomou para si. É isso que acontece quando ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. Aproximamo-nos de Deus mais e mais. E isso é o que o diabo não quer ver acontecer, pois é perversamente invejoso. Paulo apresenta a importância de ouvir Deus, definindo a origem da fé. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos, verso 17 do capítulo 10. A fé, portanto, consiste não em ouvir a qualquer voz, mas apenas a voz de Cristo. Assim, descubra de quem é a voz a que você dá ouvidos, pois o portador da voz é a diferença entre receber a necessária fé para crer e obter a salvação de Cristo ou tornar-se um cético, enganado, cego à verdade diante de si. De onde vem a voz que seus ouvidos acolhem? Portanto, é a batalha incessante de Satanás obstruir-nos os ouvidos à palavra de Deus, pois ensurdecer-nos a ela é o golpe de morte espiritual indelével nesta guerra espiritual. O diabo não está preocupado com rituais, nem com nomes ou pertencimento à instituição ou grupo religioso. Ele, tampouco, preocupa-se com a ideologia de seus alvos. Só uma coisa consome-o dia e noite: ensurdecer os homens à voz de Deus, falando na Bíblia Sagrada. Ela é a única palavra viva de Deus revelada aos homens. De Gênesis a Apocalipse, vê-se o inimigo movendo-se em um só intento: calar a voz de Deus, ou ensurdecer os homens à voz do Criador. Pois ele sabe que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E ver-nos livres de si é que ele não quer. Pois quando ele mesmo for lançado ao lago de fogo, deseja que nós, presos a ele por iniquidades, encerremo-nos lá também. Cristo ressalta o fato de que ouvir ou recusar sua palavra depende do futuro eterno de um homem. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. A casa é a alma de um homem. A rocha é Cristo, o perfeito fundamento. A chuva e os rios são o julgamento de Deus. Observe a analogia com o dilúvio. Não cair é ser absolvido por Deus, não ser condenado. Já a queda do homem, cuja casa estava sobre a areia, representa a condenação eterna por Deus. Por isso ele acrescenta, sendo grande a sua ruína. Já que não há maior ruína do que a condenação eterna, pois que dará o homem em troca da sua alma? Mateus capítulo 16 e verso 26. O apelo de Deus é: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23 e 26. O coração do homem é uma figura de linguagem para a alma humana, quem de fato nós somos. Na alma encontram-se nosso intelecto, sentimento, vontade, memória. Ela é quem nós, de fato, somos. Encontra-se em uma dimensão espiritual, logo, não física e inacessível ao estudo humano. Não há, em parte alguma da Escritura, distinção entre coração e mente. Pelo contrário, ambos os termos referem-se à alma humana. Dar a Deus nosso coração significa entregar-nos, sem reservas, aos anseios de Deus. Tomar a vontade de Deus como se a nossa fosse. Nossos olhos agradarem-se dos caminhos de Deus significa observar seus eternos desígnios com profunda alegria, desejando ardentemente que eles se cumpram.
Em suma, representa ouvir a voz de Deus e obedecê-la tão fielmente quanto Enoque o fez. E certamente teremos o mesmo destino dele. Satã não deseja nada para si, apenas quer o mal dos demais. Inveja é o combustível do mal. Então, meus amigos, o impulso que se observa nestes dias, a homossexualidade, feitiçaria, satanismo, ateísmo, antiteísmo, assassinato de bebês não nascidos, destruição dos papéis masculino e feminino atribuídos por Deus na criação, não é ao acaso, mas fruto do ímpeto satânico sobre a mente e o bolso dos poderosos destes dias. Isso não vem do acaso, entretanto, do coração contaminado de entes servos de Satanás. Eles escolheram seu lado, agora cabe-nos eleger o nosso. Espero que você tome a decisão correta, pelo bem eterno de sua própria alma, apenas na palavra de Deus. Preste atenção.